Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode aumentar muito os resultados do tratamento fisioterápico que você passa para o seu paciente que tem artrose em articulações que sustentam peso. É uma coisa que você já pode fazer isso amanhã, na próxima sessão desse seu paciente. Aliás, os resultados mais impressionantes da minha clínica são com pacientes que têm exatamente esse quadro clínico. Eles melhoram muito logo nas primeiras sessões. A artrose é uma condição que afeta milhões de brasileiros e que faz parte do envelhecimento natural do corpo. Todo mundo tem. Quem tem ainda vai ter, a não ser que morra antes. Então, de acordo com o passar do tempo, à medida que o tempo vai passando, o cabelo fica branco, a pele enruga e a articulação desgasta. E esse desgaste articular é a artrose. Então, no caso de articulações que sustentam peso, ou seja, coluna, quadril, joelho, tornozelo e pé, as superfícies articulares, à medida que elas vão tendo impacto do peso e reação do solo de baixo para cima, essas superfícies articulares vão se desgastando, o osso que está por baixo começa a aparecer, começa a ter um processo inflamatório ali, o crescimento de neo-osso, osteófitos vão aparecendo, e esse processo inflamatório dói. Então, normalmente os pacientes que têm a artrose nesse tipo de articulação, eles sofrem muito quando andam, quando sobem escadas, quando agacham, quando saltam, porque na hora de aterrissar desse salto, o impacto do pé no solo vai provocar essa reação de baixo para cima e uma compressão das estruturas articulares. Isso atrapalha também o tratamento fisioterápico. Então, todo exercício que você promove para esse paciente está sujeito ao paciente ter condições de realizá-lo. E principalmente os exercícios com carga articular, exercícios de cadeia cinética fechada para a musculatura de tronco e membros inferiores vão ser muito impactados pela ação gravitacional. Então, quando você dá um exercício de agachamento, por menor que seja a amplitude articular que você quer utilizar, o paciente está ali sujeito a um aumento de dor na articulação, provocando, primeiro, uma, uma expectativa de dor que vai fazer com que esse paciente evite o movimento que você está pedindo para ele fazer. Segundo, ele pode entrar num ciclo de espasmo muscular protetivo, porque inconscientemente o organismo dele já sabe que se ele fizer aquilo, vai doer. Então o músculo contrai protetivamente, já sabendo que ele vai fazer aquela atividade, e a qualidade do movimento não fica boa. Então, isso atrapalha muito o tratamento do fisioterapeuta. Muitas vezes, a gente institui medidas analgésicas e anti-inflamatórias antes de fazer esse tipo de exercício. A gente estabelece exercícios isométricos, exercícios sem carga articular, com o paciente em decúbito, em cadeia cinética aberta, mas essas articulações são atravessadas por músculos que precisam agir em cadeia cinética fechada. Musculatura de membros inferiores e de coluna contraem para manter o corpo contra a gravidade. Então, o treinamento mais específico para esse tipo de musculatura é em cadeia cinética fechada. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do tratamento fisioterápico para o paciente que tem artrose de articulações que sustentam peso? Uma das maneiras é você reduzir o estresse axial no eixo dessa articulação. Então, se você coloca esse paciente, por exemplo, numa superfície elástica, numa cama elástica, por exemplo, ele está em pé ali, e você pede para ele fazer um agachamento, na hora que ele
empurra o solo, esse solo vai ceder parcialmente, que é um elástico, vai ceder e depois vai empurrar ele para cima, amortecendo parcialmente o impacto que vai ali na articulação. Se nós sairmos dessa situação, dessa cama elástica, e colocarmos esse paciente com um tênis de corrida, nós vamos ter o mesmo efeito reduzido. É como se ele estivesse pisando numa pequena almofadinha. Ou seja, sempre que nós reduzirmos a somatória de forças impactando a sua articulação, a gente vai conseguir uma situação em que ele vai fazer a atividade que você está propondo com menos dor. Então, quanto mais impacto no eixo articular, menos dor e melhor a aderência dele aos exercícios que você propuser. Então, uma maneira que a gente utiliza aqui na clínica é utilizar uma propriedade hidrostática, a propriedade da água parada, que é o empuxo, e que eu vou te explicar com detalhes como é que isso acontece. Vamos dar uma olhada nesse desenho e imaginar que isso aqui é uma piscina, está aqui a borda, o lado exterior da piscina, aqui a parede da piscina, o fundo dela, aqui é a outra parede e aqui é o outro lado externo. Então a linha d'água está aqui e nós temos um objeto que vai entrar na água aqui progressivamente. Então isso aqui são momentos diferentes desse objeto que vai descer aqui em linha vertical, só que eu vou congelar a posição desse objeto aqui e quando ele estiver mais baixo eu vou trazer aqui para o lado, quando ele estiver um pouco mais baixo eu vou trazer aqui para o lado e assim sucessivamente, para a gente poder analisar aos poucos como que esse objeto vai sendo influenciado pela força do empuxo. Muito bem, esse objeto então tem massa e está sob a ação da gravidade. Massa vezes gravidade é o peso. Se a gente colocar esse objeto aqui numa balança, essa balança vai mostrar para nós o peso do objeto. Então é o peso que puxa o objeto contra a terra, contra o fundo da piscina. E nesse momento aqui, o objeto ainda não está em contato com a água. Quando o objeto vai descendo e passa da superfície da água, nesse momento aqui, observe que o objeto já penetrou a água, ele já empurrou um pouco de água e deslocou um determinado volume de água para o lado. Esse volume de água que foi deslocado é responsável por produzir pressão nas moléculas de água, tanto para o lado, quanto em diagonal, quanto para baixo e também para cima. Imagina que isso aqui fosse uma piscina de bolinhas. Cada bolinha dessa aqui é uma molécula de água. Quando uma pessoa pula dentro de uma piscina dessa, as bolinhas que ela está empurrando vão empurrando as bolinhas vizinhas até que lá no outro lado da piscina voa a bolinha para cima, porque existem forças também para cima. Então, a força que o objeto faz para baixo gera forças dentro da água em todas as direções e sentidos. É uma pressão hidrostática que está sendo realizada pelo objeto. Então, essa pressão hidrostática, essa força, ela é transmitida em todas as direções e sentidos dentro do corpo d'água, inclusive de baixo para cima. E é isso que explica a piscina de bolinhas, pulverizar bolinhas para cima quando alguém pula de cima para baixo. Então, essa força de baixo para cima, vertical, é o empuxo. E quanto mais volume de água esse objeto desloca, maior é essa força do empuxo de baixo para cima. Então, quando o objeto começa a entrar na água, o empuxo é muito pequeno, porque o volume de água que esse objeto desloca é pequeno. À medida que o objeto desloca mais água, o empuxo vai aumentando. Observe que a seta aqui, ó, já é maior que essa. Significa que essa força é maior que essa. E aí o objeto continua entrando na água, desloca mais água ainda e o empuxo aumenta mais ainda. E à medida que ele vai entrando, esse empuxo vai aumentando cada vez mais. Vejam só,
Enquanto o objeto está fora d'água, ele só tem uma força agindo em cima dele, que é a força peso. Quando o objeto está dentro d'água, está disputando espaço com a água, ele já está sujeito a duas forças. Uma de cima para baixo, que é o peso, e outra de baixo para cima, que é o empuxo. Observe que a força-peso é a mesma em todas as situações, porque a massa do objeto não muda à medida que ele entra na água. E a força da gravidade também não muda. Então, massa vezes gravidade aqui é igual aqui, 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 em todas as situações. Então, o peso do objeto é exatamente o mesmo o tempo inteiro. Mas o empuxo é crescente. À medida que o objeto desloca mais a água, a força de baixo para cima é cada vez maior. Pode chegar num ponto que essas duas forças se igualem. E aí o objeto para de entrar na água, ele para de descer, ele fica em flutuação, ele entra num equilíbrio vertical, porque essa força empuxo ficou igual à força peso. Mas nós não vamos falar disso agora. A nossa análise é como que nós vamos utilizar isso clinicamente para o nosso paciente com artrose. Então, vamos ver aqui uma seguinte situação. Vamos imaginar agora que a nossa piscina está vazia, veja só, não tem água, e olha, tem uma balança lá dentro. Tem uma balança que está medindo 0 quilo, porque não tem nada em cima dela, e ela está dentro da piscina. Aí, uma pessoa entra na piscina vazia, sobe na balança, e essa pessoa tem massa, está sob a ação da gravidade, logo essa pessoa tem peso. E a balança vai medir o peso dessa pessoa, está aqui marcando 100 quilos. Hipoteticamente, essa pessoa aqui pesa 100 quilos. O que nós vamos fazer agora é começar a colocar água nessa piscina. Então, a piscina começa a encher de água. Veja só, aparece água aqui, mas observem que a água ainda não cobre nem os dedos da pessoa. A água cobriu a balança, mas não cobriu a pessoa ainda. Então, o peso que a balança está medindo da pessoa continua de 100 quilos. Agora, a piscina continua a encher, a água já está no nível das panturrilhas e essa pessoa já deslocou este volume aqui de água. Logo, surgiu uma força empuxo, uma força de baixo para cima, empurrando a pessoa contra a balança. Essa força do empuxo está tentando tirar a pessoa da balança, empurrá-la para cima. Essa seta aqui vermelha. Logo, ela está concorrendo com a força-peso. Nós temos 100 quilos aqui para baixo e temos alguma coisa aqui para cima. Quando a gente olha na balança, ela não está marcando mais 100 quilos, ela está marcando 90. Por quê? O empuxo já é igual a 10 contra o 100 daqui para baixo. Então, vejam só. Se essa situação fosse real, a balança também estaria pesando essa coluna de água aqui. Isso aqui é uma situação didática para explicar o raciocínio que está envolvido aqui. Então, quando o seu paciente entra na piscina e a água está ao nível das panturrilhas dele, os pés do seu paciente estão sustentando só 90% do peso que eles sustentam em ambiente aéreo, fora d'água. Agora, se a gente continua enchendo essa piscina e a água chega ao nível da coxa, então agora o volume de água deslocado pela pessoa é maior. Então o empuxo contra a força-peso é maior do que antes. E aí quando você olha a balança, só está marcando 75 quilos. Por quê? Porque o empuxo está sustentando 25% do peso desse corpo. Continuando a encher a piscina, a água agora chega no nível das espinhas ilíacas anterosuperiores, e agora o empuxo já sustenta aproximadamente 50% do peso dessa pessoa, e a balança só marca a metade do peso dela.
Quando a água chega a nível do processo tifoide, esse peso aqui só empurra para baixo contra esse peso em 30% do que ele fazia fora d'água. E quando a água chega a nível de C7, quando a água já está pegando aqui no queixo da pessoa, os pés dessa pessoa só estão suportando aproximadamente 10% do peso que eles suportam fora d'água. Então, imaginem que essa pessoa tem uma artrose no joelho. E aí, quando ela está fora d'água, ela tem o peso corporal em cima dessa articulação contra uma ação reacional do solo, comprimindo esse joelho. Quando ela entra na água, essa força peso do segmento femoral para cima é menor, porque existe uma força empuxo empurrando esse componente para cima e aliviando o estresse vertical, axial nessa articulação. Isso também acontece no quadril, na coluna, no tornozelo, em todas as articulações que sustentam o peso da pessoa. Então, é muito comum a gente observar na clínica o paciente chegar andando com dificuldade, se arrastando, com faces de dor, queixando de dores nas articulações dos membros inferiores. E aí ele vai no vestiário, troca de roupa, anda com dificuldade, entra na piscina. Quando ele entra ali, começa a se movimentar, dali a alguns minutos ele já relata que não está sentindo dor mais. Porque ele consegue deambular sem fazer tanto estresse axial nas articulações que estão desgastadas. Então, a dor dele diminui. Com isso, a gente consegue fazer exercícios dentro da água que fora seriam impossíveis. E o paciente faz com naturalidade, com vontade, porque ele sabe que não vai doer. Ali, ele exige mais da musculatura dele, a gente consegue fazer uma preparação muscular com muito mais eficiência em termos de força, de resistência, flexibilidade, pliometria, propriocepção. Todo o treinamento dentro d'água para esse tipo de paciente é muito mais eficiente, o paciente faz com muito mais vontade, ele adere mais ao tratamento, ele sai da sessão com muito mais alívio, ele chegou sentindo muita dor, andando com dificuldade, e ele sai com muito mais desenvoltura, né? Então, no dia seguinte, ele quer voltar para fazer uma nova sessão, ele não falta. É comum, inclusive, os pacientes relatarem que gostariam de morar dentro da piscina. A gente faz, inclusive, a piada que vamos construir um aquário para ele viver, porque ele não sente dor dentro d'água. Então, é um ambiente favorável para você, fisioterapeuta, tratar esse tipo de paciente. E você pode fazer isso amanhã. Ah, você não tem uma piscina? Encontra uma. Acha uma academia aí que tem um horário específico que a piscina deles não está totalmente sendo utilizada. Eu fiz assim por muito tempo. Tinha um horário que eles usavam a piscina, uma academia usava a piscina para natação infantil. Usava só um cantinho da piscina, eu ia para o outro canto, levava meus pacientes para lá, colocava lá, fazia fisioterapia com eles. E era extremamente positivo. Os pacientes adoravam. Então, é possível que você faça isso. Os resultados que você vai alcançar vão te impressionar, vão impressionar o paciente e você vai ter um sucesso muito grande nisso. Pensa nisso, começa a fazer isso já, que vai ser muito bom tanto para você quanto para o seu paciente.